Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bom, hoje iniciaremos o terceiro bimestre, tá? Hoje será iniciada a aula 1. Trataremos hoje do seguinte conteúdo, tá? A gente estudará sobre o contexto histórico da dança, certo? Bom, a dança nasceu com os primeiros seres humanos, ou seja, lá na época das cavernas, né, na época lá dos dinossauros, etc., né, a dança já foi registrado que já existia naquele tempo, certo? E através, né, dos movimentos do corpo, da batida do coração, do caminhar, né, os seres humanos criaram a dança como forma de se expressar. E por meio das pinturas, né, que foram encontradas em cavernas, nós sabemos que os homens e as mulheres já dançavam desde a pré-história, né? Então aquelas pinturas que foram encontradas pelos arqueólogos, né, já mostrava que o ser humano gostava de dançar, né? A dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento, né? Assim como o pintor, né, que utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, né, o bailarino serve-se do corpo, né? Então a ferramenta da dança é o corpo, certo? A dança ela é presente em todos os povos e culturas, né? E a dança também pode ser executada em grupo, dupla ou solos, né? Ou seja, sozinho. E pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos. Então, por meio de uma dança, de uma coreografia, é possível, né, a gente expressar o que a gente sente, o que a gente pensa. A origem e a evolução da dança. Vamos voltar desde o comecinho lá na dança primitiva, né? A gente chama de dança primitiva tudo aquilo que surge de maneira espontânea e é praticado por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual, né, específico, como as colheitas ou chegada de uma estação do ano. Então, voltando lá de novo lá da época das cavernas, né, o ser humano utilizava a dança para comemorar algo, entendeu? Para realizar algum ritual específico. Aqui atualmente no Brasil, né, antigamente e atualmente, nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para a guerra. Né? Também é utilizada nos rituais de passagem como início da vida adulta. Então, até hoje, né, a nossa cultura aqui indígenas, eles utilizam a dança, né, por meio de ritual, seja para comemorar ou para, né, como diz aqui, comemorar os rituais de passagens para o início da vida adulta. Também temos as danças milenares, né, com o passar do tempo evoluiu, e nas civilizações antigas já foram encontrados, né, como lá no Egito e na Mesopotâmia, a dança tinha um caráter sagrado, né, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Né. Esse tipo de dança ela sobrevive até hoje em países como a Índia e Japão. Né. Então já foi encontrado ali pelos arqueólogos, pelos historiadores, né, que as danças eram feitas para os deuses que eles adoram, certo? E até hoje isso é ainda cultuado, né? É praticado por algumas culturas. Né? Na Índia e no Japão a gente é registrado isso. Na Grécia Antiga também a dança tinha um caráter de ritual, né? Sendo usada nos cultos aos deuses. Uma das danças mais descritas na antiguidade era aquela que se usava para as festas do Minotauro ou ao deus do vinho, no Baco. Então na Grécia a dança era bastante presente. E como eu disse anteriormente, geralmente é para um ritual, para um deus, né? Para comemorar algo ali. Com a evolução, depois surgiu a dança na Europa Ocidental. Né? Com a expansão do cristianismo na Europa, a dança ela foi perdendo o seu caráter sagrado. Né? Já não era mais para adorar, para fazer um ritual aos deuses. Né? A moral do cristianismo, né, colocava o corpo como fonte do pecado. E assim precisava ser controlado, certo? Então a religião aqui já começou a interferir, né? Outra religião já começou a interferir. E com isso, né, ao contrário de outras artes, a dança não entra nas igrejas e se restringe apenas às festas populares e às celebrações dos castelos.
Basicamente, podemos diferenciar dois tipos de dança no tempo lá da Idade Média: em pares, né, que era em roda, ou formado em cadeias. Será esse tipo de baile que dará origem às danças de cortesãs e mais tarde ao balé, né, como os entendemos hoje. Mais na frente, né, o balé foi constituído. Então, como podemos entender aqui, né, a igreja começou a interferir. Né? Ela já não queria que a dança fosse inserida ali no meio religioso, né, para adorar aos deuses, né, ao deus da religião. Né? Só era propriamente praticada em festas populares ou as celebrações, mas já no meio da religião, né, quando chegou na Europa Ocidental já não poderia mais existir porque a igreja interferiu. Em seguida, né, surgiu a dança no Renascimento, foi por volta do século XVI ao século XVII. O que é a dança no Renascimento? Ela começou a ganhar status na arte, né, com manuais e professores especializados, sobretudo pessoas que se dedicam a estudá-la, certo? Então foi aqui que começou a surgir pessoas que praticavam para ensinar outras, certo? E foi na Itália, né, que a palavra balletto surgiu. Né? Como eu disse aqui no slide anterior, foi aqui onde que o balé começou, né, a ser construído, né, que foi através do casamento da princesa chamada Florentina Maria de Medici, né, com o rei da França Henrique IV, né, que foi no ano de 1553 a 1610. Né, e foi aí que esse tipo de dança chegou à França. Maria de Medici, né, introduziu o balleto na corte francesa. Ali a palavra se transformaria em balé e ganharia destaque como arte digna a ser praticada pela corte, certo? Então, saber dançar tornou-se fundamental na educação dos nobres. Né? Na nobreza, a dança era praticada como algo, como eu posso dizer, intuitivo. Era algo obrigatório dentro da nobreza. As danças mais conhecidas eram o minueto, né, a gavote, a zarabanda, a alamande e a giga. Então essas danças eram as mais conhecidas e praticadas naquele tempo. No finalzinho do século XVIII, na Áustria e no Império Alemão, surge a valsa. Né? Inicialmente a dança causou um escândalo, pois é a primeira vez que os casais dançavam abraçados e de frente para o outro. Esse ritmo vai se espalhar por toda a Europa e chega ao Brasil com a vinda da corte portuguesa. E até hoje a valsa está presente nos bailes de debutantes e casamento. Certo? Em seguida, surgiu a dança no romantismo, no século XIX. Certo? E com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolida como forma de expressão artística. Já não era mais somente como utilizado ali nos bailes da nobreza, né? Já começou a ser utilizado por artistas. Com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões dos palácios, né, para se tornar um espetáculo. Também na ópera, outra manifestação artística de peso, nesta época, era praticamente obrigatório incluir o número de dança. Então já não era mais aquilo ali somente para a nobreza, né, começou a expandir pelo mundo e abranger grandes públicos, né, como forma de espetáculo. Em seguida, temos a dança moderna, né, introduzida ali no século XX. Né. A dança moderna foi uma ruptura do balé clássico promovida na virada do século XIX para o XX. E com isso, né, teve crescimento das cidades e da expansão das indústrias. Né. Parte da sociedade já não se identificava com aquele tipo de espetáculo no balé clássico. Né. Surgiu nomes como Isadora Duncan, né, entre 1878 a 1927, que foi uma das primeiras a romper com os movimentos rígidos, o figurino de tutus e o cenário grandioso. Então, nesse meio tempo, né, teve uma revolução dentro da dança. Né. Não era algo mais estático, né, já se tornou algo mais liberal, que as pessoas podiam se expressar, né, da maneira que elas escolhiam se expressar. Certo? Já não era algo, como eu posso dizer, robótico, né? Algo pronto. As pessoas podiam expressar da forma que elas sentiam no coração, da forma que elas, né, sentiam que deveriam se expressar. E com isso, né, nasceu a dança contemporânea, né, entre os séculos XX e o século XXI.
O que é dança contemporânea? É toda aquela criada a partir da década de 60 ao século 20. Certo? Continuando as experimentações da dança moderna, os criadores contemporâneos misturam teatro e dança, né? E acabam com a figura do solista e proporcionam maior igualdade entre o homem e a mulher no palco, certo? E há grupos que, inclusive, chegam a dispensar a música em suas coreografias, em busca de nova linguagem que é fundamental para a dança contemporânea, certo? Então aqui já não era mais utilizado somente a música, né? A expressão corporal falava até às vezes mais alto do que o próprio ritmo da música, certo? Então a linguagem não verbal começou, né, a ficar forte no tempo contemporâneo. E com isso, né, a gente agora vai adentrar um pouco mais sobre a história da dança no Brasil. A dança no Brasil é o resultado da fusão entre os costumes indígenas, africanos e portugueses, certo? Então, quando os portugueses vieram colonizar aqui o Brasil, né, eles começaram, né, a identificar que já existia uma cultura de dança, né, presente aqui nos grupos indígenas do Brasil, né? E quando os portugueses, né, começaram a colonizar o Brasil, eles começaram a trazer os africanos, né? E no tempo eles eram escravos e tudo, mas eles já possuíam uma cultura de dança, né, que eles trouxeram do país deles, certo? Então a maneira de movimentar dos indígenas e africanos era bem diferente do que eles conheciam, né? Os africanos escravizados dançavam para honrar os seus orixás e aquela forma de mover o corpo escandalizava os portugueses, né? Eles não entendiam nada do que estava acontecendo ali. Um dos bailados que aconteceu no século XIX, né, pelos negros escravizados no tempo, foi a umbigada, conhecido como umbigada. Esta consistia na aproximação de um casal, né, com maneios do corpo até tocarem levemente o quadril, né. Isso era totalmente diferente, né, da cultura que os portugueses conheciam na Europa. Outra dança elaborada no Brasil também foi o machixe. Neste baile, os casais se abraçavam e dançavam pequenos saltos. Também temos aqui na cultura nordestina uma das danças que mais destacada é o frevo. Até hoje ela faz bastante sucesso, né? Esta se caracteriza por uma fusão entre marcha, o machixe e passos de capoeiras, né? A capoeira veio ali dos africanos, né? Então nossa cultura é uma mistura, né, entre a cultura indígena, a cultura, né, dos portugueses e a cultura africana. Então com tudo isso criou uma fusão, né, que gerou um produto final que são as danças que conhecemos hoje. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Eu vou deixar disponível aqui no GR8 uma apostila com conteúdo completo, tá? Eu peço que vocês façam a leitura de todo esse conteúdo, tá? Que ele estará complementando essa videoaula de hoje. Em seguida, tem umas questões disponíveis aqui também na plataforma do GR8, tá? Referente à aula de hoje, e ela será avaliativa, tá? Eu peço que vocês venham estar estudando e respondendo, porque ela valerá ponto, tá, pessoal? Esse é um novo modelo, tá, que está sendo implementado a partir desse bimestre, tá? Para que a gente tenha uma melhor consolidação, tá, do conteúdo aplicado a vocês, tá? Qualquer dúvida, tá? Eu vou abrir um fórum referente a esse bimestre e vocês podem estar, tá, se comunicando comigo lá, tá bem? Até a próxima, pessoal, e bons estudos.